Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um motivo de alegria nós estarmos na casa do Senhor, né? Para cultuarmos o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quem sabe você passou um dia difícil, um dia corrido, e nem sequer teve um tempo para Deus, né? Quem sabe de louvar a Ele, de orar, de ouvir a palavra, ou até mesmo de ler a palavra de Deus. E Deus nos proporciona essa oportunidade de estarmos aqui na casa dEle, para nós estarmos fazendo, né? Isso que a oportunidade nos cabe a fazer, que é de louvar o Senhor e também de meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 18, você que tem a sua Bíblia, Mateus capítulo 18 e o versículo 23. Nós vamos estar lendo um trecho da palavra do Senhor e meditando um pouquinho em cima dessa passagem. É uma passagem que me chamou a atenção porque eu estava na casa do meu cunhado hoje, essa tarde, juntamente com minha esposa, minha filha, e nós estávamos conversando acerca de algo que é muito importante para a nossa vida. Porque quando se fala em importância para a nossa vida, muitas das vezes nós julgamos o dinheiro é importante. Sabemos que o dinheiro é importante em muitas situações da nossa vida, né? Hoje ninguém vive sem o dinheiro. Sabemos que a cura de uma enfermidade é importante, óbvio, né? Pessoa ser curado de uma enfermidade é muito importante, mas existem tantas coisas importantes, irmão, na nossa vida, principalmente diante de Deus. E eu quero meditar um pouquinho com você nessa noite acerca do perdão, porque o perdão, ele é algo mais importante de todas as coisas, porque quando nós praticamos o perdão na presença de Deus, nós automaticamente já estamos praticando o amor na presença de Deus, porque ninguém consegue perdoar se não tiver o amor, ninguém consegue perdoar se não tiver o amor de Deus na sua vida. Porque tem pessoas que dizem assim: pastor, mas eu às vezes parece que não tenho o amor de Deus, mas eu perdoo. Você pode perdoar até mesmo aquele que te ama, e aquele que você ama, mas eu quero ver você perdoar o seu inimigo, aquele que te aflige, aquele que te aborrece, aquele que te persegue. E isso só consegue quem tem verdadeiramente o amor de Deus na sua vida. E eu quero dizer para você que na Bíblia nós encontramos muitas pessoas que receberam perdão de Deus. E hoje nós podemos encontrar ainda muitas pessoas que também já receberam perdão de Deus. Pastor, mas o que é o perdão? O perdão é uma sensação de alívio daquilo que você fez. Você fez algo de muito sério, muito errado para alguém, e esse alguém está muito entristecido com você, né? E sabemos que o perdão, ele vem da parte de quem é ferido e não da parte de quem fere. É óbvio que às vezes o que fere precisa pedir o perdão para que o outro também reconheça e peça o perdão. Então eu quero ler com você em Mateus 18, 23, que nos diz assim, ó: por isso o reino dos céus pode se comparar-se a um certo rei que quis fazer contas ou prestar conta com seus servos. E começando a fazer contas ou prestar contas, foi-lhe apresentado o que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua família, e os seus filhos, a sua mulher e seus filhos, fossem vendidos
com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me que me deves. E então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Se você conseguiu entender a leitura é bem clara, ela faz uma simbologia entre Deus e o homem, e entre homens e homens, pessoas, né? Entre eu e o meu próximo. A Bíblia nos diz que o rei, o Senhor, que simboliza Deus, quis prestar conta com aqueles que lhe devia. E esse homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos na época era uma dívida impagável nas condições daquele homem. É assim também nas nossas condições o pecado. O homem pecador, ele jamais conseguirá pagar essa dívida. Só que eu tenho uma notícia para você. Essa nossa dívida, ela já foi paga na cruz do Calvário, quando Jesus verteu ali o seu sangue inocente. A Bíblia diz que ele tomou sobre si, né, as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados, e com o seu sangue, o homem e a mulher é purificado de todos os seus pecados. E era uma dívida impagável, mas Jesus conseguiu pagar ela por nós. E hoje Jesus, ele nos perdoa, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Simbolizando esse homem, simboliza Deus. Aleluia, que quando prestou conta com aquele homem se humilhou diante do seu Senhor. E disse para ele: meu Senhor, se o Senhor for generoso para com o teu servo, o teu servo vai pagar tudo que ele deve. Mas o seu senhor antes tinha dito para ele, tinha colocado ele em desespero. Disse: olha, como você não tem como pagar a sua dívida, eu vou estar vendendo você, a sua esposa, seus filhos e tudo quanto você tem, para que assim a dívida seja paga. Aí então ele se humilhou na presença do seu Senhor. Eu quero te dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, o perdão diante de Deus está através da humilhação, do reconhecimento de que verdadeiramente errou e precisa da misericórdia de Deus. Só que isso não é o suficiente, não. Porque Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse, ensinando os discípulos: e quantos conhecem a oração do Pai Nosso? Levante a mão. Todos conhecem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. A oração do Pai Nosso começa com o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai. E quando Deus é o nosso Pai, nós sabemos que o nosso Pai, nós devemos de honrar Ele. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e tua mãe, e serão prolongados os teus dias sobre a face da terra. Honrar a Deus é dar motivo de alegria para Ele. Honrar a Deus é estar num culto desse, prestando atenção na sua palavra, adorando a Ele, alegrando ao Senhor, para que Ele possa olhar para nós e dizer assim: eis aí o meu servo em quem eu tenho alegria. Como Ele disse para Jesus: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra, em quem eu tenho alegria.
Então Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso, e uma das partes da oração do Pai Nosso vocês conhecem: perdoa as nossas dívidas, Senhor. Ou seja, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu quero te dizer, meu irmão, para alcançar o perdão de Deus pelos nossos pecados, é muito fácil, é somente se humilhar na presença de Deus, fazer essa oração do Pai Nosso, mas nós temos também que perdoar o nosso irmão, que está muitas das vezes do nosso lado, porque esse homem foi perdoado a sua dívida. Como nós lemos ali, o Senhor se moveu de íntima compaixão com ele, perdoou 10.000 talentos, uma dívida impagável. Ele ia ter que pagar com a própria vida, com a vida da sua esposa, dos seus filhos que iam ser vendidos. Ali eu estou vendo, meu irmão, uma destruição de famílias, mas mediante o arrependimento daquele homem, o reconhecimento de que ele precisava da ajuda do Senhor, o Senhor fez com que aquela família, ela fosse, aleluia, reestruturada na presença de Deus. Mas só que quando aquele homem sai dali, e ele encontra o seu conservo, ou seja, alguém que devia para ele, sem dinheiro. 100 dinheiro é equivalente a 100 dias de trabalho de um trabalhador na época. Era muito pouco pelo que ele devia, que o rei perdoou ele. E ele, quando encontra esse homem, ele diz assim: me paga o que tu deve. E o homem não tinha condições de pagar o que ele devia. E ele pegou o homem e começou a sufocar. Pegou o camarada pelo colarinho e disse assim: ó, ou você me paga, ou senão eu te coloco na prisão. Ele não olhou para trás, que o rei tinha perdoado ele. Ele não olhou, aleluia, para trás, que o rei tinha perdoado uma dívida impagável, e agora queria cobrar algo que era mixaria diante do que ele devia. E ele então encerra aquele homem na prisão até que o homem pagasse. E a Bíblia vem nos dizer, meus amados irmãos, que alguém viu. E quando esse alguém viu, foi lá e contou para o rei, e o rei se indignou e mandou chamar ele de volta. O rei mandou chamar ele de volta e disse: por que você não perdoou o teu próximo? Eu te perdoei e você não perdoou o teu próximo. Sabe o que eu entendo nisso aqui, meu irmão? Que se nós recebermos o perdão de Deus, mas não perdoarmos o nosso irmão, não perdoarmos o nosso próximo, o perdão de Deus não é válido na nossa vida, porque ele teve que pagar a dívida para o rei. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. É duas engrenagens que tem que trabalhar junto, senão não dá. Você sabe por que tem muito casal se separando? Porque o esposo não perdoa a esposa não perdoa o esposo. Você sabe por que muitas amizades estão se acabando? Porque amigos não perdoam amigos. Muitos relacionamentos estão se destruindo por falta de perdão, por falta de amor. Mas eu louvo a Deus, porque quando nós viemos num culto desse, Deus abre os nossos olhos para que nós venhamos ver que nós precisamos ter amor no nosso coração para perdoar o nosso irmão. Porque o perdão de Deus nós já ganhamos. Agora temos que perdoar o nosso irmão. Temos que perdoar. Porque é só o amor de Deus que faz com que nós perdoamos. É só o amor de Deus, é só a misericórdia de Deus. Pastor, mas não entra uma amargura, um rancor, uma mágoa, uma tristeza no coração do Senhor quando alguém ofende o Senhor? Entra sim, meu irmão, ele entra. Faz 2 semanas que entrou uma raiz de amargura dentro do meu coração, pastor Pimentel, mas ela só entrou, porque a raiz de amargura, meu irmão, pode até entrar, mas ela não pode permanecer, sabe por quê? Porque quem tem o amor de Deus, aonde está o amor de Deus, a amargura não permanece. Não, meu irmão, a falta de perdão não permanece não, mas sim vem o perdão de Deus para aquele que te ofendeu. Entra no coração de todo mundo, porque ninguém é super-homem e super-mulher, não. É só a graça de Deus, é só o amor de Deus, é Ele que faz todas as coisas. Então eu quero dar um conselho para você nessa noite.